Vamos lá, Josias. Vamos pegar essa fala do presidente Lula. É a primeira vez que o Brasil está prendendo magnatas da corrupção? O caso Banco Master está sendo exemplar no combate à corrupção? O caso do Master está em andamento, né, Fabiola? E não é a primeira vez que magnatas da corrupção estão sob investigação. O príncipe das empreiteiras brasileiras, o Marcelo Odebrecht, foi preso. A cúpula da construção civil no Brasil passou pela cadeia durante a Operação Lava Jato. Então, não há ineditismo nisso. O que há é que o caso Master consolida a inclusão da corrupção como um tópico da agenda do eleitorado para 2026. Então, há casos demais no noticiário, há escândalos demais no noticiário. Há o escândalo do Master, há o escândalo do assalto contra os aposentados, há o escândalo do roubo dos fundos de previdência de servidores de estados e municípios. Então, tem escândalo demais. E o comprometimento nesses escândalos deixou de ser uma exclusividade do executivo, do legislativo, invadiu até o judiciário. Hoje há ministros do Supremo com contas a ajustar no caso do Master. Então, essa atmosfera em que generaliza-se a suspeição, ela conspira a favor de grandes acertos, grandes conluios, grandes conchavos. Então, hoje você tem políticos de ou de muitas legendas, do Centrão ao PT, buscando blindagem e proteção. Você tem autoridades do governo, o próprio presidente recebeu em audiência o banqueiro falido do Master. Alega-se que na ocasião não havia nenhuma denúncia, já havia uma aura de suspeição, tanto que o Lula reconhece que na audiência o Daniel Vorcaro, o ex-dono do Master, ele foi lá para dizer que estava sendo perseguido. E o Lula recebeu esse personagem com um então diretor do Banco Central, o Gabriel Galípolo, ainda não era presidente do Banco Central, trouxe para a audiência o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, que conhece o Vorcaro de outros carnavais. O crescimento exponencial do Banco Master começou numa transação feita lá com o governo da Bahia. Então, contra esse pano de fundo, convém ao Lula dizer que o governo está perseguindo os magnatas da corrupção. Essa expressão, magnatas da corrupção, que o presidente repete à exaustão, isso foi cunhado pelo ministro do Marketing do Palácio do Planalto, o Sidônio Palmeira, e visa tomar distância do escândalo. O Lula tenta se distanciar do escândalo, mas nesse contexto em que proliferam as suspeições, está lá o filho do presidente também num dos escândalos. O Lulinha, o Fábio Luiz, o filho mais velho do Lula, está frequentando aí os subúrbios do escândalo do assalto contra os aposentados como suspeito de ter se beneficiado de um repasse de pelo menos R$300 mil do personagem que é a estrela desse escândalo, o operador, o careca do INSS. Então é muito escândalo, Fabiola, e o Lula não é por outra razão, tenta tomar distância disso tudo, se apresenta como um político antissistema, diz que a política apodreceu, mas há um quê de hipocrisia nisso. Não dá para o líder de um partido que preside ou presidiu o país por mais de 16 anos, vai completar 17 anos e 8 meses ao término desse mandato do Lula, não dá para um político assim fazer pose de antissistema, não é? Mas o Lula, diante da deterioração do ambiente, que, como disse, introduziu a corrupção na agenda de 2026, ele tenta se vacinar contra essa atmosfera de escândalo. Diz que o filho, se tiver alguma conta a ajustar, que se entenda com a justiça, diz que não se comprometeu com o Daniel Vorcaro ao recebê-lo no Palácio do Planalto, não devia ter recebido, e, simultaneamente, busca acordos com os magnatas, os oligarcas
que tradicionalmente estão vinculados aos grandes escândalos no Brasil. A turma do Centrão. Lula está buscando entendimento com o MDB, está o presidente do PT se reunindo com os presidentes do PP e do União Brasil. Então, realmente há um quê de hipocrisia nesse discurso, e o eleitor tende a observar essa cena e não cair nessa tramóia, né? Tem ali metade do país fechado com Lula, metade com o bolsonarismo, e tem uma pequena minoria ali no meio que olha essa cena toda e fica em dúvida quanto ao voto que vai dar na urna em outubro. É com esse público que o Lula e os seus adversários têm que se preocupar. Quando a hipocrisia é demais, tende a engolir o dono, Fabiola. É muito importante, Josias, o que você está falando, e a gente separar uma coisa com a outra e ir para os fatos, né? A gente sempre tenta trazer isso aqui com mais força. Porque, claro, o discurso político é esse. Nunca antes na história desse país. Tá, mas o que está acontecendo mesmo na prática? Acabei de ver, está na nossa página do UOL, uma reportagem agora do Jornal Folha de São Paulo. E aí sim, esses dados são importantes. Receita Federal e Polícia Federal fazem, neste momento, operação contra desvio de 30 milhões de reais no programa Farmácia Popular. Uma quadrilha que simulava vendas e recebia reembolsos indevidos do governo. Apuração da Receita Federal. A operação cumpriu 4 mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Federal de Dourados. A gente até pode voltar depois com mais detalhes nesse caso, mas só para a gente pegar como gancho e passar agora para o Sakamoto sobre isso. Estamos ou não estamos combatendo a corrupção dessa maneira? É a primeira vez na história que magnatas da corrupção estão sendo realmente perseguidos, ô Sakamoto? Lula tem alguma razão em dizer isso? Não, o presidente, ele erra, né, ao dizer que magnatas da comunicação, magnatas do capitalismo, etc., acabam, na verdade, sendo perseguidos pela primeira vez. Não é a primeira vez que isso acontece, não é a primeira vez, nem necessariamente nesses setores. Né? Você vai ter, na verdade, o Josias bem colocou, você tem o Marcelo Odebrecht, o próprio Joesley Batista foi preso também em investigações da Polícia Federal anteriormente, donos de fundos de investimento, né? Tivemos, né, donos de fundo de investimento, outras pessoas, né, presas, e aí sim, pessoas da área de empresários de comunicação, empresários do agronegócio, empresários de transportes, né? Tem várias pessoas que foram presas ao longo do tempo por corrupção e em escândalos mais variados, que alguns tinham relação com governos petistas, outros que tinham relação com outros governos, né? Eu acho que o que tem, na verdade, de diferente, é claro, ao mesmo tempo, não é a primeira vez, ao mesmo tempo, sim, corrupção vem sendo combatida. Quem acha que não é que vive em Nárnia, porque você está vendo a Polícia Federal fazer toque, toque, toque na porta das pessoas, você vê a Receita Federal, o Ministério Público, várias instâncias, várias instituições atuando no combate à corrupção, aos desvios. Isso aqui que a Fabiola leu agora com relação à questão do Farmácia Popular é um exemplo. As emendas parlamentares que viram ou coquetel de camarão ou coachador de campanha também são outro exemplo. Vão começar a ser julgados, inclusive, pelo ministro Flávio Dino. A questão do Banco Master, contudo, e aí eu acho que o presidente poderia ter se expressado de outra forma. O que ele poderia falar é que este escândalo, especialmente, tem um potencial destrutivo avassalador. É que talvez também não interesse, porque vai respingar, inclusive, na própria esquerda. Né? Menos do que no centrão e em setores da direita, mas vai respingar, sim, em nome do governo dele, é o que tudo indica. Mas o que dá para falar, o que ele poderia falar é que, neste momento, a Polícia Federal está desbaratando um esquema, né, um esquema de corrupção, um esquema de mau uso de recursos públicos, um esquema de tráfico de influência e de poder, que talvez ajude a refundar a República Brasileira, caso vá até o fim. Porque pega muita gente, pega magistrados, envolve Tribunal Superior, envolve Congresso Nacional, envolve Executivo, envolve governadores, né, que compraram aqueles títulos podres do Master. Né? Você tem um monte de governadores para explicar, envolve um monte de prefeitos, envolve a Faria Lima, envolve, e aí o Master vai se conectando a carbono oculto, envolve o quê? PCC, primeiro comando da capital. Ou seja, o que temos neste momento, que eu acho que é diferente dos outros escândalos de corrupção, é que neste momento a gente está diante de um escândalo que tem um potencial de rebosteio incrível, muito grande e com um potencial atômico sobre Brasília. Isso é fato.
Isso é fato e isso está colocado. E eu acho que isso é muito sim, Fabiola. Agora, o ponto é que acho que é a grande pergunta que todo mundo se coloca. A Polícia Federal, os órgãos de fiscalização e controle vão conseguir ir até o final? Ou, a depender do que aconteça, em determinado momento uma pizza vai sair do forno?